Olá pessoal, vamos para mais um estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita e hoje vamos fazer o último subtópico do capítulo 24. Desse capítulo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e hoje vamos fazer esse subtópico, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida vai perdê-la. Né? Se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. E aí ele vai fazer uma relação entre vida encarnada do ego, dos valores da terra, com a vida espiritual, a evolução do espírito, a conquista do espírito por lugares cada vez mais sublimes no mundo espiritual. Vamos entender. Vamos ler duas passagens do Evangelho. A primeira de Lucas. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Filho do Homem, Jesus. Né? E quando ele fala por causa do Filho do Homem, por causa dele, tem uns textos que falam por causa de mim, ele está querendo dizer por causa da fé no bem, na fé no amor, que a mensagem dele foi do amor. Quem não acreditar na mensagem, ou quem for injuriado, sacrificado, humilhado, porque tem fé no amor, esses serão recompensados. Lembrando que na época que Jesus estava na Terra, muitos cristãos que se sustentaram na fé, que se mantiveram coerentes, mesmo depois que Jesus desencarnou, muitos cristãos foram perseguidos, maltratados e até mortos, jogados aos leões. Então esse texto fala daquela época, mas mantém a ideia até hoje. Continuando aqui o texto de Lucas. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então, Lucas capítulo 6, 22 e 23. Vamos aqui para outro trecho do Evangelho, esse relatado por todos os 4 evangelistas. Né? Porque tem evangelistas que falam de determinados trechos e outros não falam. Às vezes 2 falam, né, daquela passagem. E esse aqui todos os 4 falam. Vamos lá. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Aquele que se perder, né, por amor ao Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Então, olha só, ganhar o mundo, a terra, a vida encarnada, as coisas daqui, os valores daqui, perder seus títulos de honra, perder suas posições hierárquicas, perder seus bens materiais. Então são coisas que ficam aqui mesmo depois da morte da pessoa, que o espírito vai, essas coisas ficam aqui. Então, se quiser salvar as coisas daqui, pode perder as coisas de lá. Olha só a essência. Quais são as coisas de lá? Uma dimensão espiritual já de paz, já de conforto, já de alegria, onde a pessoa desencarnada poderá encontrar os seus, visitar os seus amados, ajudá-los. Então vai chegar lá numa posição de espírito feliz, né, que o livro O Céu e o Inferno fala muito. E se a gente ficar querendo salvar as coisas daqui, honra, posição social, honrarias daqui,
bens materiais, tiver muito empenhado em salvar essas coisas, vai perder a essência do amor ao próximo, da empatia, né, da caridade, da igualdade entre irmãos. Vai perder isso. A essência é essa. E essa segunda passagem, que é relatando o mesmo episódio de Jesus, essa é relatada por Marcos, capítulo 8, Lucas, capítulo 9, Mateus, capítulo 10 e João, capítulo 12. Os versículos estão aqui, é só vocês conferirem se quiser ir lá. Então, é a questão que eu falo aqui de querer salvar uma reputação, né? A minha reputação, a minha honra, ficar defendendo os bens materiais, achar que aquela frase horrorosa, ladrão bom é ladrão morto, né? Essas pessoas que defendem essa frase não sabem o que é um ser espiritual, não sabem o que é a recompensa espiritual, as consequências espirituais para as coisas más da terra. Então, a essência é essa. Vamos aqui ao comentário. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa. A causa do amor, né? Não é por ele, não é o homem Jesus. Ele não estava falando só dele, ele estava falando da causa que ele veio defender. A fé no bem, a fé no amor. É quando alguém te perseguir por causa disso, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Então, lamente que essas pessoas estão cegas espiritualmente, mas não precisa maldizê-las, não precisa gerar raiva nem ódio e nem falar mal delas, porque elas estão já traçando um caminho em que elas vão ter que se arrepender do que fez, né? Perseguir aqueles que têm empatia com a dor do outro, que cuida daqueles que estão no momento mais fracos, precisando, daqueles que têm o olhar do Evangelho. Às vezes nem são religiosos, mas já têm uma atitude na vida de caridade. Esses estão nas pegadas de Jesus. Esses estão realmente salvando a vida espiritual. E muitas vezes, no olhar daqui, no olhar do ego, no olhar dos valores terrenos, ele está perdendo a vida dele. Uma pessoa que tem luxo, que tem poderes, que vive nos prazeres da terra, se olhar para a vida de uma irmã Dulce, parece que ela está perdendo a vida dela, não é? A mulher não ia numa praia, a mulher não ia num cinema, a mulher não ia numa farra, não fazia uma viagem, uma excursão, nada. Naquela vida ali de ajudar os pobres necessitados. Parece, não parece, pela visão terrena, que ela está perdendo a vida? Quem quiser salvar a vida daqui, né, humilhando, fazendo mal ao próximo, vai perder a vida espiritual. Não é que vai perder a vida totalmente, né, mas vai perder esta oportunidade de dar um salto evolutivo e quando retornar ao mundo espiritual, se achar, se encontrar numa situação melhor de que saiu anteriormente para a encarnação. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, aos bens materiais, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova.
Mas aos que sacrificam os bens celestes, os prazeres de uma dimensão espiritual ditosa, né? Pelo menos uma dimensão espiritual melhor do que nós estávamos antes dessa encarnação, né? Mas os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, quem não aproveitar a encarnação atual para começar a dar valor aos bens, os bens nobres, os bens de valores espirituais, os bens aliados ao amor, quem não aproveitar, ao sair daqui pode se encontrar na mesma situação que estava antes de reencarnar, ou numa situação mais difícil, criando para si a necessidade de novas reencarnações, às vezes com experiências repetidas, experiências difíceis repetidas, e até experiências difíceis que a gente chama de expiação, né? A gente chama na doutrina espírita de expiação, às vezes fala corrigir os erros, pagar os erros, né? Às vezes criando novas necessidades de expiação. É por isso que está aí o título. Quem quiser salvar a vida material, a vida do ego, a vida do status social, da reputação, né? Dos bens materiais. Quem quiser salvar essa vida, muito provavelmente vai perder a vida dos valores de lá, da caridade, do amor, da empatia, do respeito, da humildade. É isso. Por isso que ele fala de duas vidas. O espírito tem uma vida só, mas a condição de encarnado e desencarnado é que ele dá essa conotação de duas vidas. Espero que esse evangelho, que esse estudo, que essa interpretação possa ter te ajudado a refletir do que é realmente o caminho da paz, porque me ajudou. Um grande abraço, Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Pedir aos espíritos que acompanham esse estudo, que fluidifique a água que está sobre a mesa, que limpe as energias psíquicas impregnadas em nossa casa, colocada por nós mesmos em momentos de desequilíbrio, e oriente nossos irmãos desencarnados que porventura circulam nas redondezas e em nossa casa. Um grande abraço.